Muito bem, amados, estamos de volta para a nossa primeira lição nesta série Repense. E a lição de hoje nós vamos estudar justamente a respeito da igreja. Nessa lição, vou tomar como base textual Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, a partir do versículo 42 ao 47, onde está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, e todos os que criam tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, meus amados, para introduzir essa nossa primeira lição, eu chamo a sua preciosa atenção para a seguinte abordagem. Diz a história que Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, certa vez estava na Catedral Metropolitana de Londres, pregando um dos seus sermões. Essa foi uma igreja onde pastoreou pouco mais de 30 anos. De repente, no meio do sermão, ele fez a seguinte observação: quando os membros das nossas igrejas demonstrarem o fruto da verdadeira piedade, logo encontraremos pessoas perguntando qual a árvore que produziu o fruto. Vou repetir para você. Spurgeon, no meio do sermão, fez a seguinte observação: quando os membros de nossas igrejas demonstrarem o fruto da verdadeira piedade, logo encontraremos pessoas perguntando qual a árvore que produziu o fruto. Essa observação de Spurgeon chama a nossa atenção para duas verdades que necessariamente todos nós precisamos compreender. A primeira observação, que representa a primeira verdade por trás dessa frase de Spurgeon, é que a igreja, como corpo de Cristo, ela necessariamente precisa ser autêntica, mas também ela precisa ser relevante. Essa é a segunda verdade. A igreja precisa ser autêntica, verdade número 1, e ela precisa ser relevante, é a verdade número 2. A pergunta que necessariamente nós precisamos fazer é: qual a diferença entre ser uma igreja autêntica e ser uma igreja relevante? Bem, muito embora essas duas expressões pareçam estar muito bem conectadas, elas são absolutamente distintas uma da outra. Porque uma igreja autêntica tem a ver com aquilo que ela faz, e uma igreja relevante tem a ver com aquilo que ela é. Uma igreja autêntica é uma igreja que prega o evangelho fielmente. Ela é
fiel absolutamente à boa ortodoxia bíblica. Ela defende com ousadia a verdade e, ao mesmo tempo, a pureza do Evangelho. É uma igreja que não dilui, ela não diminui, ela não adiciona e nem sequer subtrai absolutamente nada do Evangelho. É uma igreja cujos membros têm luz na mente, mas também fogo no coração. É uma igreja que os membros sabem conceituar quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é o Evangelho, o que é o reino e o que é vida cristã. Como eu disse, é uma igreja absolutamente autêntica na mensagem que ela prega. É uma igreja comprometida em defender a verdade. Isso é uma igreja autêntica. É uma igreja que não só prega, mas ensina. Ela não só ensina, mas ela defende. E ela não só prega, ensina e defende, mas é uma igreja que permanece no Evangelho. É como um trem que não sai dos trilhos, mas se mantém nos trilhos da verdade, porque é uma igreja comprometida fielmente com a boa ortodoxia. Mas vem uma igreja relevante e, nesse particular, permitam fazer essa observação. Se uma igreja autêntica é definida por aquilo que ela faz, uma igreja relevante é definida por aquilo que ela é. É uma igreja piedosa na sua ortodoxia. Ela prega a verdade com a vida e vive aquilo que ela prega. É uma igreja que torna o Evangelho visível, justamente demonstrado com boas obras de amor. Ela tem fogo no coração, tem graça no falar, é terapêutica no trato com as pessoas, é piedosa no seu agir e é absolutamente graciosa e humilde na maneira como se conduz. Uma igreja relevante é uma igreja que destila em suas mãos o evangelho gracioso de amor. Ela tem uma correta relação consigo, ela tem uma correta relação com Deus e ela tem uma correta relação com o próximo. Ela consegue unir duas verdades: amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. Eu imagino que você, líder, deve estar fazendo a seguinte pergunta: Pastor João, ok, já entendi que necessariamente precisamos ser uma igreja autêntica naquilo que fazemos e relevante naquilo que nós somos. Mas por que exatamente essa ênfase numa igreja autêntica e uma igreja relevante? Bem, estou fazendo essas observações e pontuando essas distinções entre ser uma igreja autêntica e ser uma igreja relevante, porque prevenidamente ou precavidamente eu estou prevenindo você de não cair no velho erro de ser uma ou outra coisa. Nós não podemos ser apenas uma ou outra. Precisamos unir e ser as duas verdades ao mesmo tempo. Nós precisamos ser autênticos como igreja, mas também relevantes. Precisamos ser relevantes e, ao mesmo tempo, ser uma igreja autêntica. Estou dizendo isto porque
Nós temos exemplo nas Escrituras de igrejas que foram absolutamente autênticas, mas não relevantes. Se você quer um exemplo, é só lembrar da carta destinada pelo Senhor Jesus, através do anjo, ao pastor da igreja em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 ao versículo de número 11. Nesse texto, nós temos uma narrativa clara do que significa ser uma igreja autêntica, mas não relevante. Porque se você pegar capítulo 2, versículo 1 do Apocalipse, você percebe nesse texto que a carta começa apontando o remetente e os seus destinatários. Logo na sequência, nos versos 2 e 3, o autor da carta, que é o próprio Cristo, faz elogios, reconhecendo que a igreja era fiel na doutrina e perseverante nas aflições. Mas quando chega no verso de número 4, o autor faz repreensão à igreja. No verso 5, ele faz advertências, alertas e, ao mesmo tempo, ameaças. No verso 6, reconhece novamente que a igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava os falsos mestres, suas falsas doutrinas e, sobretudo, os nicolaítas ou nicolaítas. Quando chega no versículo 7, faz promessas aos vencedores. Mas o ponto central é que, para essa igreja, apesar de fazer elogios, reconhecendo suas virtudes, Cristo, que é o autor da carta, na qualidade de o remetente, ele aponta qual era o grande problema dessa igreja. E por causa desse problema, faz advertências, alertas, seguido de ameaças. Ele vai dizer: tenho contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso, volta às primeiras obras. Note você, aqui está o X da questão. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, que agia com fidelidade às Escrituras. Ela tinha solidez bíblica, era portadora do conhecimento denso, ela colocava em prova os falsos mestres e tinha zelo pela verdade. Entretanto, tudo não passava de mera teoria e mera formalidade. Era uma igreja autêntica, mas não relevante. Ela tinha teologia, mas lhe faltava amor. A minha pergunta para você: você ama a Deus sobre tudo e todas as coisas? Você ama a sua família? Você ama a sua igreja? Você ama o seu próximo? Você ama a obra de Deus? Enfim, você tem amor por sua liderança, seus liderados? Esse é o ponto. Evitarmos ser autênticos e não relevantes. Ser uma igreja fiel, mas não cativante. Mas é interessante observar que nós temos nas Escrituras outros exemplos. Se por um lado, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 11, descreve uma igreja fiel, autêntica, mas não relevante, nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, a partir do versículo 7 em diante, uma igreja que é relevante, mas não é autêntica. Eu estou falando da igreja de Coríntios. E por que digo isso? Porque quando você olha para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobretudo o texto que eu citei, o capítulo 1 em diante,
você vai perceber uma descrição interessante. Era uma igreja relevante pelo carisma, porque tinha todos os dons, mas não era autêntica na doutrina, pois ela não tinha maturidade bíblica e espiritual para saber lidar com os dons e, o que é pior, os dons dentro da igreja de Coríntios estava se tornando uma plataforma de competição e concorrência. Prova disso é que nos capítulos seguintes você vai perceber uma igreja toda dividida. Uns que se diziam de Paulo, outros que se diziam de Apolos, outros que se diziam de Cefas, pertenciam a Pedro, e outros que se diziam de Cristo. E nisto a igreja está dividida. Era uma igreja relevante, carismática, piedosa, que demonstrava, sem sombra de dúvida, ser dotada de uma empatia aos olhos públicos, mas internamente dividida, porque não tinha ortodoxia, maturidade bíblica para saber lidar justamente com os dons espirituais na edificação do corpo de Cristo. Nesse sentido, chama a sua atenção mais uma vez para dizer a você: precisamos evitar ser uma igreja autêntica, mas não relevante. Precisamos evitar ser uma igreja relevante, mas não autêntica. A igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, a partir do verso 1 ao 11, tinha doutrina, mas faltava amor. A igreja de Coríntios é uma igreja que tem os dons e carisma, todavia faltava-lhe maturidade bíblica, doutrina, para saber se conduzir. Ela tinha problemas de divisões. Aliás, ela tinha problemas de ordem morais, ela tinha problemas doutrinários. Era uma igreja carismática e fervorosa quanto aos dons, mas lhe faltava maturidade bíblica para saber usar os dons em benefício do reino de Deus e na edificação do corpo. Portanto, a igreja precisa ser autêntica, sendo fiel na doutrina, mas ela precisa ser relevante e carismático na sua maneira de viver. O fato é que a igreja precisa estar no mundo sem ser influenciada pelo mundo. Se ela abandonar o seu compromisso com Deus, ela se tornará uma igreja como sal sem sabor. Se ela calar a sua voz, ela se tornará uma luz debaixo do alqueiro, que não brilha. Se ela fizer amizade com o mundo, ela se tornará inimiga de Deus. Se ela conformar-se com o presente século, ela perde o seu testemunho e acaba também sendo condenada com o mundo. Diante disto, há uma pergunta: o que fazer para ser uma igreja autêntica e relevante? Essa é a proposta dessa primeira lição, repensando a igreja. Na verdade, nós precisamos entender que ser igreja não é ser uma ONG, ser igreja não é ser uma mera organização, ser igreja não é promover entretenimento, ser igreja não é promover show. Igreja não é uma mera organização social. Igreja é o corpo de Cristo, atuando no mundo, compartilhando o evangelho, vivendo com graça de Deus e amor, atraindo pelo caráter e pela conduta, demonstrando unidade, comunhão, vivendo o verdadeiro evangelho, a fim de que aqueles que estão lá fora possam ser atraídos a fazer parte da igreja. Diante disto eu pergunto: qual é o impacto
que a sua igreja tem promovido e praticado diante da sociedade? Sua igreja influencia ou ela é influenciada? Que tipo de igreja você tem se tornado hoje com a comunidade a que você pertence? Qual é o evangelho que estamos pregando? E que tipo de cristãos nós estamos sendo? Isso é repensar a igreja. Uma igreja autêntica e relevante é uma igreja comprometida com o evangelho, mas também uma igreja piedosa e tomada da graça de Deus. Se queremos ser uma igreja autêntica e relevante, devemos seguir o modelo bíblico. E nesse aspecto, a igreja de Jerusalém tornou-se uma referência em todo o mundo e para todos os tempos. E é com essa perspectiva que eu chamo a sua atenção para observarmos as características de uma igreja autêntica e relevante. E a partir dessas características, repensarmos o conceito de igreja. Primeiro, o nosso texto, Atos 2, a partir do versículo 42 ao 47, é interessante. Se você pegar o versículo 42, parte A, vai notar a primeira característica. A igreja primitiva era uma igreja comprometida com a verdade, porque o texto diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nesse particular, eu ressalto, a igreja em Jerusalém nasceu sob a égide e o poder das Escrituras. Nesse aspecto, é importante ressaltar, a doutrina dos apóstolos representa toda a ortodoxia que deve nortear a igreja. A igreja não pode estar à mercê de doutrinas de homens, mas ela deve estar fundamentada na eterna e infalível palavra de Deus. Portanto, a igreja não pode andar e nem tampouco trilhar o caminho às escuras, a não ser que ela seja guiada pelo farol de Deus que ilumina a nossa caminhada na escuridão. É a palavra de Deus. Ela deve ser a segurança por onde a igreja vai, porque ela anda na luz da verdade. Essa é a primeira característica. A igreja precisa estar comprometida com a verdade. Você é um homem, um líder, um cristão, uma mulher. A tua igreja é comprometida com a verdade? Segundo, a parte B do verso 42. A igreja primitiva em Atos era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Porque o texto diz, perseveravam na doutrina e na comunhão. Isso revela que o amor é a evidência do discípulo de Jesus. O amor é a ferramenta mais forte no trabalho da evangelização. E por que digo isso? A igreja de Atos cresceu porque era uma igreja que vivia unida e em plena comunhão. Se você observar o texto, os crentes estavam juntos, eles partilhavam a vida e os bens, eles cuidavam uns dos outros. A igreja era um lugar de aceitação e de cura e era uma comunidade terapêutica, porque estavam em comunhão. A minha pergunta, sua igreja é uma igreja que vive em unidade, em comunhão? Terceira característica, estar ainda na parte C do mesmo versículo 42. Diz o texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A igreja primitiva era uma igreja centrada em Cristo. Significa que Cristo era a centralidade da igreja, da vida individual de cada membro e era a centralidade no culto. É fundamental para a nossa devoção plena e verdadeira fazer de Cristo o centro. Se Cristo não é o centro,
então isso que nós fazemos para Deus não é culto. O culto está centrado numa única pessoa e essa pessoa é Cristo. Significa que ele deve estar na centralidade do culto, na centralidade da vida cristã. No culto, ele é o centro do louvor e da pregação. Na vida cristã, ele é o centro da nossa vida, dos nossos relacionamentos e da nossa família. Essa é a terceira característica. Mas em quarto lugar, quando você ainda observa, versículo 42, parte D, diz: e perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja que tinha fome de Deus. Uma igreja que não apenas acreditava na oração, ela orava. Ela não apenas tinha uma correta teologia acerca da oração, era uma igreja que colocava a oração em prática. Ela não apenas entendia que precisava ocupar a primazia da agenda da igreja com oração, ela praticava dioturnamente a oração. Antes da igreja falar poderosamente ao coração dos homens, ela precisa falar com Deus. Não podemos prevalecer diante dos homens sem antes prevalecermos com Deus. A igreja de Atos era uma igreja comprometida com oração. Se você pegar Atos 1:14, todos estavam em oração. Atos 3:1, Pedro e João vão ao templo, aliás, à Porta Formosa, orar. Se você pegar Atos 4:31, a igreja está sob perseguição, mas vence com oração. Atos 6:4, o apóstolo estão reunidos em oração. Em Atos 9:1, Ananias encontra Paulo orando. Se você pegar Atos 12:5, Pedro está preso e a igreja ora para livrá-lo. Se você pegar Atos capítulo 16, verso 25, Paulo e Silas oram na prisão. Em Atos 20:36, Paulo ora com os presbíteros. Em Atos 28, Paulo ora pelos enfermos. Enfim, a igreja acreditava na oração. Sua igreja é uma igreja comprometida com a oração? E a oração está em matéria de prioridade na agenda da sua igreja, da sua liderança, da sua vida. Isso é repensar o que significa ser igreja. Mas em quinto lugar, Atos capítulo 2, versículo 46, 47, está escrito: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Dá para você perceberem? A quinta característica da igreja é que a igreja era uma igreja que transbordava em profundo gozo e alegria em servir ao Senhor. A igreja primitiva era uma igreja que celebrava a Deus pelas coisas comuns da vida, como as refeições diárias. Os crentes tinham nos lábios o sorriso em vez de murmuração. Eles enfrentavam muitas dificuldades, não se queixando, mas com confiança em Deus e solidariedade fraternal. O culto era uma festa. Eles louvavam a Deus no templo diariamente. A vida deles transbordava exatamente na alegria de servir a Deus. A minha pergunta: sua igreja é uma igreja alegre? Você é um líder alegre? Você transmite alegria na sua liderança? Repense o conceito de igreja, porque ser igreja é viver uma fonte de gozo no seu coração. Mas, Atos, capítulo 2, verso 47, parte B, diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja simpática aos olhos da sociedade.
E por que exatamente estou dizendo que era uma igreja simpática? Os crentes primitivos davam um testemunho irrepreensível. Eles eram referência para os não crentes. E quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. A igreja de hoje precisa ser uma comunidade de amor. A graça de Deus, ela não nos isola das pessoas, mas nos torna umas pessoas acolhedoras, simpáticas e cativantes. Isso é ser igreja. É ser tomado e encharcado pelo sentimento do amor. Mas em sétimo lugar, ainda no versículo 47, diz: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor acrescentava dia a dia os salvos. Ou seja, a igreja crescia diariamente. Enquanto a igreja crescia em piedade, Deus fazia a igreja crescer em número. Isso porque qualidade gera quantidade. Tudo isso nos ensina alguns princípios. Quando a igreja planta e rega, o Senhor dá o crescimento. Quando a igreja vive e prega com testemunho e poder, Deus faz a igreja crescer. E a igreja cresce na medida em que é uma igreja comprometida com o Evangelho, mas também uma igreja que demonstra com as obras amor, graça e misericórdia. Mas, se você acha pouco, Atos 4, versículo 38, diz: todos foram cheios do Espírito. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. E se você observar bem, essas são algumas das características que apontam qual era o perfil da igreja primitiva. Ela era uma igreja autêntica, mas também uma igreja relevante. Nesse aspecto, eu agora concluo fazendo a seguinte aplicação. Se queremos ser uma igreja atraente e relevante, nós precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus. Você é um líder comprometido e sua liderança ama as Escrituras. Segundo, se nós queremos ser uma igreja atraente, nós precisamos ser uma igreja unida, acolhedora, fraternal e terapêutica. Sua igreja é uma igreja unida? Seus liderados promovem comunhão? Sua liderança é uma igreja pautada no princípio da unidade? Sua igreja é uma igreja que acolhe as pessoas com amor e terapeutiza demonstrando cuidado? Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos tornar uma igreja autêntica e relevante. Uma igreja cativante, acolhedora, mas comprometida com o Evangelho. Nobre líder, ajude sua liderança a repensar a igreja. Igreja não é ONG, não é organização, não é sociedade. Igreja não é um mero agrupamento de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. É o templo onde Deus habita. É a comunidade dos salvos. Ser igreja é ser autêntica e relevante. Repense sobre isso. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.